Olá, queridos alunos e alunas. Nós vamos começar agora um novo tópico em relação à Lei Maria da Penha, a questão de gênero e todas as suas implicações, né? Nós vamos conversar um pouquinho agora sobre gênero e violência, né? Qual é essa relação entre esses conceitos, né? A violência de gênero, ela se refere às relações de poder, né? Como nós dissemos, o próprio conceito de gênero já está imbricado uma assimetria de poder. Então, a violência está diretamente relacionada com essa assimetria de poder. E a diferença entre as características culturais atribuídas a cada um dos sexos e suas peculiaridades biológicas. E também a gente precisa lembrar, como eu disse, as questões estão totalmente relacionadas, né? Quando a gente fala de violência, nós estamos falando de uma violência estrutural, que implica numa violência intrafamiliar, que implica numa violência contra a mulher, numa violência contra a criança, contra esse homem. Então, nós estamos falando de um complexo sistema de reprodução da violência, né? Então, a violência intrafamiliar, né, de que trata mais a Lei Maria da Penha, então ocorre em um espaço físico e simbólico. Então, alguns autores, a própria Guerra, né, Azevedo, Bernardi, tratam disso, que a violência intrafamiliar, então, ela está relacionada com essas questões de gênero, num espaço simbólico, ou seja, de toda essa construção cultural, né, e do espaço físico, ou seja, configurado por ser intrafamiliar num espaço específico do ambiente doméstico e familiar. Então, a Safiotti, por exemplo, ela aponta que essa violência intrafamiliar se origina de relações interpessoais, ou seja, no mínimo entre duas pessoas, em relações assimétricas, ou seja, desiguais e hierárquicas. Então, geralmente um se acha superior ao outro. E aí, dependendo da situação, pode se achar superior por questões econômicas, por se compreender mentalmente superior, socialmente superior, e aí, né, diversas hierarquias marcadas por desigualdade, subordinação e pela distribuição desigual de poder na família. Então, essa violência intrafamiliar está muito relacionada com essa assimetria de poder, essa hierarquia. Então, como isso é produtor de violência? Então, é por isso que nós não podemos naturalizar toda essa construção, porque essa própria construção é produtora de violência, né? A história pode confirmar que as perseguições e a violência sempre se dirigem contra os fracos, né? Oprimindo-os, silenciando-os na maioria das vezes. Assim, se temos uma sociedade violenta, quem nos lembra isso é o Bernardi, né? Temos uma família violenta. Se temos uma sociedade violenta, temos uma família violenta, na qual são reproduzidas contra os mais fracos as mesmas agressões sofridas no mundo externo, em um processo de troca, na qual a violência nos lares é influenciada pela violência no mundo externo e vice-versa. A própria origem da palavra infância, por exemplo, decorre do latim, né, que significa aquele que não pode falar. Então, o comportamento típico de uma sociedade adultocêntrica, quando os desejos e as expressões da criança são ignorados, pois ela ainda não teria autonomia, nem mesmo para opinar sobre o seu futuro. Então, e muitas situações se agravam, né? A ausência dos pais, supridas a partir de presentes, enfim. Então, essa história pode confirmar, né, que essa violência, que isso é autoinfluenciador, né? Essa violência externa influencia na violência interna e essa violência interna
reproduz a violência externa e assim isso, né, se retroalimenta. E essa violência de gênero, ela deve ser abordada no âmbito das relações sociais. Em geral, envolve um contato íntimo e prolongado entre a vítima e o agressor. Então, são os maiores agravantes, né? Então, algo que se concorda que a família é o primeiro locus privilegiado, e é um locus privilegiado para a socialização, né? Então a gente entende que a reprodução dessa violência dentro desse locus privilegiado é algo prejudicial, que afinal essas figuras representativas de pai, de mãe, de avós ou de uma figura, né, de cuidado, ela justamente aquele que devia ser o exemplo é justamente aquele que promove a violência. E aí, na maioria das vezes, as pessoas em situação de violência se omitem, né? E aí a gente tem várias possibilidades. Por medo, por vergonha, porque dentro da cultura e da sociedade em que nós vivemos, onde a violência intrafamiliar é naturalizada, então, pensando nisso, a pessoa ainda vai ser julgada, ainda vai sofrer uma revitimização social, né? E normalmente sente sim vergonha de dizer que sofreu violência pelo próprio marido, pelo pai, pela mãe ou pelo, né, irmão, seja quem for, mas alguém que deveria ser essa figura de cuidado. Ou por falta de autonomia socioeconômica também. Então, eu não tenho para onde ir, eu não tenho a casa, não está no meu nome, eu não tenho um emprego que seja capaz de prover todo o sustento, às vezes próprio, dos filhos, né? Então, tem todas essas questões. Ainda nessa questão histórica, né, a gente percebe que o espancamento de mulheres e a correção através de castigos físicos já existe desde os primeiros tempos, né? E é característica da sociedade ocidental entender a mulher como objeto carnal. Então, quando a gente via, né, na primeira aula, essa questão da sociedade ocidental e as características de atribuir a homens e mulheres características específicas, então a gente observa que já nasce esse entendimento da mulher como objeto, não como ser humano, e ainda objeto puramente carnal. Então não está relacionado ao seu intelecto, sua inteligência, sua capacidade de resolver situações no âmbito público, mas reduzido a objeto carnal. Então, como uma construção da sociedade ocidental. O Gilberto Freire, ainda tratando essa questão histórica, né, quando a gente trata de violência, então a gente vai lembrar que esse patriarcado, essa construção cultural, ela é produtora de violência. Então, Gilberto Freire nos lembra, né, que o homem patriarcal brasileiro reúne duas tendências individualistas, de etnia e de sexo. Então, isso é muito marcado, né, essa questão étnica, racial, né, e a questão da divisão muito rígida e marcada de homens e mulheres. E ainda como ponto de partida aquela questão do homem branco, né, que nós já mencionamos como uma forma de organização dos valores mais característicos da nossa diferenciação social. Então, esse homem branco está relacionado justamente com essa tendência brasileira, e aí Gilberto Freire já fala especialmente dessa realidade brasileira, né, sobre a etnia e o sexo. Homem branco como marco regulatório das nossas construções culturais corretas, né, mais difundidas. Né? Dentro desse contexto também, o culto pela mulher, né, mas esse culto é um culto narcisista do homem patriarcal, do sexo dominante, que
que se serve do oprimido, ou seja, aquela ideia da mulher como objeto carnal, né? Dos pés, das mãos, das coxas, dos seios, das ancas da mulher, como se alguma coisa quente e doce que lhe amacie. O homem patriarcal se roça pela mulher macia e frágil, fingindo adorá-la, mas na verdade para sentir-se o sexo mais forte, mais nobre, mais dominador. Então, essa falsa compreensão, essa falsa interpretação do culto pela mulher escamoteia, né? Esconde, na verdade, essa ideia narcisista de que a mulher é um objeto carnal. As situações de violência delimitam espaços simbólicos, né? Porque, como nós vimos, são violências que se retroalimentam. Então, os homens são vítimas de violência na esfera pública, enquanto que as mulheres são mais frequentemente vítimas na esfera privada, onde o agressor é alguém conhecido. Então, quando a gente pega as estatísticas do IBGE, a gente verifica, né, as taxas de feminicídio, as taxas de homicídio. Então, o homem é muito mais agredido e sofre muito mais violência e até morte no ambiente público, e a mulher muito mais no ambiente privado. É justamente também uma das justificativas da necessidade para atender essa peculiaridade, de que as mulheres são vítimas dentro dos próprios ambientes domésticos e familiares e os homens muito mais fora desse ambiente doméstico. A ambivalência na percepção social sobre as mulheres em situação de violência. Ora são coitadas e ora são responsáveis pela violência sofrida, né? Então, são uma daquelas questões a serem superadas é justamente essa ambivalência. Às vezes são coitadas, às vezes são responsáveis, sem levar em consideração essa análise mais ampla. Bom, eu quero entrar um pouquinho agora mais específico e eu considero importante essas reflexões iniciais para que nós possamos ler as entrelinhas e fazer as interpretações corretas das questões, tanto questões de concurso como questões do cotidiano profissional mesmo, né? Então, essas questões nos ajudam a fazer interpretações mais totalizantes e mais corretas, né, sobre a necessidade e as possibilidades da aplicação da Lei Maria da Penha. Bom, antes de entrar propriamente na Lei Maria da Penha, eu ainda quero trazer para vocês algumas considerações em relação a como acontecia antes da Lei Maria da Penha. Então, antes da Lei Maria da Penha, não existia lei específica sobre violência doméstica, né? Então, isso é um marco do Brasil, né, em relação a fixar uma lei sobre a violência doméstica. Não tratava, a lei existente não tratava das relações entre pessoas do mesmo sexo, né? Por exemplo, a lei atinge, por exemplo, se são duas companheiras, né? Coabitam o mesmo ambiente, se consideram companheiras, né? Se é uma violência contra a mulher, não importa se foi perpetrado por outra mulher, mas cai nessa mesma questão, né? Nos casos de violência, aplicava-se a Lei 9.099 de 95, né, que criou os juizados especiais criminais, em que só se julgavam crimes de menor potencial ofensivo. Então, era assim que era tratado a violência doméstica, né, crime de menor potencial ofensivo, que previa a pena máxima de 2 anos. Esses juizados especiais só tratavam do crime,
Então, punia-se um criminoso e ponto final. Era isso que era previsto, né? Permitia a aplicação de penas pecuniárias como cestas básicas e multas. Então, se historicamente nós estamos falando de uma desigualdade socioeconômica, é outro ponto contraditório quando nós permitimos, então, que geralmente as pessoas que justamente são fruto dessa desigualdade socioeconômica, que são geralmente a parte mais forte, né, economicamente, que há uma dependência socioeconômica das mulheres, então permitir essa aplicação de penas pecuniárias, né, ou seja, ele pagava, geralmente havia essa possibilidade, né, de ser estipulado uma multa e pagar e sair da cadeia, se livrar do processo, enfim. Ainda antes da lei Maria da Penha, né, a autoridade policial fazia um resumo dos fatos, e aí esse resumo dos fatos é aos moldes, geralmente, dessa naturalização da violência e sempre culpabilização das mulheres, né, nesse mesmo sentido, e registrava num termo padrão. Ou seja, esse termo padrão era igual para todos os casos atendidos. Então, não havia nenhum tipo de diferenciação ou de especificação sobre necessidades especiais naquele caso. Então, eram tratados como todos iguais e previa apenas a punição do agressor. Ainda na delegacia, a mulher podia desistir da denúncia, né? Era a mulher quem, na maioria das vezes, entregava a intimação para o agressor comparecer às audiências. Então, era a responsabilidade da mulher ainda procurar o agressor para entregá-lo pessoalmente a intimação para a audiência. E não era prevista decretação pelo juiz da prisão preventiva, flagrante do agressor. Não estava previsto para esse tipo de crime. Então, e a mulher, né, em situação de violência doméstica e familiar, nem sempre era informada sobre o andamento do processo. Muitas vezes ia às audiências sem advogado, sem defensor público, totalmente desinformada a respeito dos trâmites, das possibilidades, sem que fosse nomeado, né, um advogado para orientá-la e para fazer sua defesa. A violência doméstica e familiar contra a mulher não era considerada agravante da pena, né, conforme atribui o artigo 61 do Código Penal. Então, esse agravante passa depois a ser um agravante à violência doméstica. A pena para esse tipo de violência doméstica familiar era de 6 meses a 1 ano. E não era previsto o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Ou seja, lembra, a finalidade da lei era apenas punir o agressor. Então, não era previsto participação em nenhum. Claro que a lei usa a palavra recuperação, reeducação, e são, né, do uso jurídico e refutáveis pelo serviço social, mas é o termo utilizado, né? Programas de recuperação e reeducação. E isso não era previsto. Né? Vocês vão poder verificar nos slides que eu vou disponibilizar para vocês. Eu deixei um vídeo que eu gosto muito de utilizar quando a gente trabalha com homens e mulheres, né? O grupo dos homens e o grupo das mulheres, que é um grupo de reflexão a respeito da violência doméstica e familiar. Eu deixei disponível para vocês um vídeo sobre a história da Lei Maria da Penha, né, para que vocês assistam. Não vai dar para nós assistirmos agora, mas vocês têm aí disponível, podem assistir para conhecer melhor, né, como se deu essa construção
a partir da história da Maria da Penha, que chegou a ficar paraplégica, sofreu, hoje nós chamamos, né, tentativa de feminicídio, mas na época não havia essa nomenclatura, né, como isso se deu, e apesar dela ser uma professora, né, uma mulher com nível de escolaridade alto, né, havia outras questões na relação, né, que supuseram essa questão e a submeteram a essa questão, e como isso foi evoluindo para chegar no ponto de que ela levasse um tiro pelas costas, né, e ficasse paraplégica, e a partir disso toda a luta na organização internacional para que o caso dela ganhasse reconhecimento no Brasil, e a partir disso fosse possível pensar para o Brasil uma legislação que acolhesse e contemplasse outras mulheres que se encontram em situação de violência doméstica e familiar. Então deixo para vocês aí o link, assistirem o vídeo completo, disponível no YouTube, né, para que vocês aprofundem e conheçam a Maria da Penha e possam aí conhecer um pouquinho da história de como se deu esse litígio internacional que resultou com a aprovação no Brasil da Lei Maria da Penha. Então vamos lá, né? Nós vimos um pouquinho do que acontecia antes da aprovação da Lei Maria da Penha e vamos entender um pouquinho agora sobre a própria Lei Maria da Penha, né? A Lei 11.340, que foi sancionada em 7 de agosto de 2006, né? Que tipifica os crimes praticados contra mulheres dentro do ambiente doméstico e familiar. Então, a principal ganho, né? Não foi o principal ganho, mas uma das características dessa lei é a tipificação dos crimes, penas, possibilidades de realmente de proteger, de cessar a violência, né? A Lei Maria da Penha, ela faz uma distinção, né? Vocês vão verificar nos slides a questão da violência doméstica e da violência familiar. Então, a violência doméstica é caracterizada quando se trata de pessoas que vivem dentro do mesmo ambiente físico, né? Isso é considerado doméstico. E o familiar se amplia para o parentesco. Então, isso inclui tios, inclui irmãos, inclui avós, inclui ex-cônjuges, né? Incluem pessoas, né, próximas, conhecidas, mas não necessariamente que ainda coabitem na mesma unidade doméstica. Tá? Só relembrando um pouquinho, já falando da violência, né, como ela tipifica os crimes, né? A violência é o abuso da força. Então, usar a violência é agir sobre alguém ou fazê-lo agir contra a sua vontade, empregando a força ou a intimidação. É forçar, obrigar, né? A Veronese traz essa conceituação para que nós também possamos relembrar que nós estamos falando de violência de gênero, com todas aquelas construções que nós já trabalhamos anteriormente, né? A Lei Maria da Penha possui grande complexidade na sua aplicação. Como nós vimos, nós precisamos entender diversos conceitos e a construção histórica para chegar nesse ponto da sua aplicação, né? Por quê? Por se tratar de relações entre subjetividades. Então, por exemplo, eu me sinto intimidada. Então, como é que o julgador vai compreender esse eu me sentir? Às vezes a palavra proferida pelo outro, é o que a gente escuta muito, quem comete o ato não se sente intimidador,
mas quem recebe o ato se sente intimidado, às vezes julgado, às vezes a violência psicológica. Então, né, trata-se de uma relação entre subjetividades que estão além da visão cartesiana do direito, considerando que deve haver um enfrentamento educativo e não apenas punitivo para essa questão. Então, a Lei Maria da Penha, como a gente vai ver, né, introduz uma série de entrelinhas, né, na lei. A lei está cheia de entrelinhas. E essa compreensão da relação entre subjetividades, por ser multidisciplinar, ou seja, a visão cartesiana do direito muitas vezes não permite aprender a complexidade dessas situações, né, precisa ser multidisciplinar. Então, não respeita fronteiras de atuação dos poderes públicos, o que representa uma quebra de paradigma, que é quando o direito entende que é muito complicado você julgar as subjetividades a partir dessa lógica cartesiana do direito. E aí tem umas questões bastante interessantes, que são as 5 violências que a lei tipifica, né? E aí eu vou trazer para vocês 2 mais específicas, assim, de diferenciá-las, que são as que causam mais, geralmente, dúvidas, né? Então, a violência física é uma violência, né, que acontece não só contra mulheres, mas que a gente já tem uma consciência mais clara do que significa, né? Empregar força física que causam com possibilidade ou que causam lesões físicas, doenças, enfim, né, questões físicas. A violência emocional ou psicológica tratam-se da mesma, pode se chamar, né, violência emocional ou psicológica. A violência sexual, lembrando que mesmo dentro do casamento, quando há emprego da força física, da coação e obrigação da relação sexual, também é considerada violência sexual, mesmo dentro de casamento, a pessoa precisa haver consentimento de ambas as partes. A violência patrimonial é algo que pouco também se escuta falar, no sentido de que a violência patrimonial significa quebrar objetos, esconder objeto, esconder documentos próprios, né, da mulher, reter consigo dinheiro, obrigá-la a gastar o dinheiro, né, de uma forma de coação, né? Então, quebrar objetos pessoais, esconder objetos, reter consigo documentos pessoais, tudo isso configura a violência patrimonial. E aí, a que eu quero tratar com vocês mesmo, que são as 2 que eu gostaria de diferenciar, é a violência moral e a diferença emocional. Porque a violência, o que diferencia essas 2, né? A violência psicológica, ela está relacionada com 2 pessoas, né? Uma que comete o ato e a outra que recebe o ato. Em geral, são entre 2 pessoas, a violência psicológica. A violência moral acontece quando eu falo mal da minha parceira para uma terceira pessoa. Então, eu vou denegrir a imagem daquela mulher para um terceiro ou outros, né? Então, essa é a diferença. A violência psicológica, e elas podem se dar concomitantes, porque quando eu falo na frente para uma terceira pessoa, na frente da pessoa para uma terceira, eu também cometo violência psicológica e violência moral. Mas a violência moral, ela inclui outras pessoas, denegrindo a imagem daquela pessoa, né? Bom, eu vou entrar num outro ponto agora, então vou encerrar por aqui essa nossa aula e na próxima aula a gente vai continuar conversando sobre essa questão da violência, da lei e como essa violência de gênero repercute na aplicação dessa lei. Até mais.